Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Olá, ouvintes! Segunda-feira, 11 de novembro de 2024, estamos começando mais uma semana aqui no Balaio de Gatos. Bom, em entrevista ao jornal A Praça, o prefeito eleito Roberto Filho falou que não tem compromisso com Edinaldo Lavor, que não concorda com a emenda impositiva de 10 milhões que querem que seja distribuída anualmente para cada vereador. Esse aí eu vou tratar desse assunto especificamente, tá? Mas rapaz... Em um Balaio de Gatos. Creio eu que até amanhã. E colocou a culpa no delegado, né, daqui de Iguatu, Dr. Wesley, pelo inquérito que está na PF, na Polícia Federal, né, uma parte dele, sobre a Operação Tempestade 2, que foi um desdobramento dela. Márcia é vítima e ele também. E a investigação, segundo ele fala, será supostamente anulada, né? E o delegado, que segundo ele estaria interferindo na eleição, já foi transferido dentro de um pacote de transferências, né? Tem vários delegados. Mas rapaz... Enfim, e aqui é uma ressalva. A Operação Tempestade 2 foi autorizada pela Justiça, Ministério Público e o prefeito eleito não é investigado nessa ação. Portanto, ele não tem por que ser inocentado de algo que ele não foi oficialmente ou formalmente acusado. Enfim. Mas rapaz... É a versão dele. Aqui um parêntese. Um mês após as eleições, mudanças no comando das delegacias da região Centro-Sul foram anunciadas extraoficialmente, né, chamando a atenção dos moradores. O delegado Dr. Diego deixaria Iguatu e iria assumir em Icó. Dr. Solano, de Jucás, será o novo delegado de Iguatu. E o Wesley vai comandar Jucás, uma troca. Iguatu também receberá um novo delegado, que ainda não foi oficialmente anunciado, tá? Essas trocas fariam parte de uma estratégia de segurança que a população está querendo acompanhar de perto, tá? Esperando melhorias, né, no combate à criminalidade. Enfim, a informação foi divulgada pelo blog Iguatu Ordinário, ainda sem confirmação oficial da Polícia Civil. A nota oficial deverá ser divulgada ainda nesta semana, tá? E falando em transparência, Mas rapaz... que o prefeito tanto anuncia, o veículo de comunicação que tem sido voz das ações do prefeito eleito nessa transição deveria ter uma assinatura, né? Alguém, né? Uma pessoa, tá? E não permanecer no anonimato como tá. Para quem defende a transparência, deveria começar pelos parceiros de comunicação. Mas rapaz... Imagina o Balaio de Gatos sendo feito por uma voz misteriosa e anônima, sem assinatura. Com certeza teria grandes e graves problemas com credibilidade. Não pega bem, né? Mas vamos lá. Sobre a transição, a resposta foi óbvia para uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que foi feita a ele. É claro que em uma transição existem parte dos membros da gestão atual e parte dos membros da gestão que assume em 2025. Isso é em todo canto. E ele se espantou porque que aqui teve tanta repercussão. Eu explico agora. Tá? A repercussão era por algo que a gente queria saber e não foi tocado nesse assunto, né? Era porque o coordenador era pessoa ligada ao gestor atual, Edinaldo Lavor. E isso ficou sem resposta. É por isso que causou surpresa em algumas pessoas. Não é por outra coisa. Se tivesse sido montada com um coordenador da gestão futura, a que começa em 2025, e fazendo parte desse grupo pessoas da gestão atual, que é normal, porque precisam transferir e passar informações, estaria tudo certo. Mas o que causou repercussão foi exatamente isso que eu falei. E eu acredito que isso não acontece nos outros municípios. Portanto, há justificativa, sim, de uma, digamos, surpresa, né? E uma resposta sobre isso. Isso não foi dado. Bom, Mas rapaz... sobre saúde, assistência social, educação, licitações e servidores, o prefeito eleito informou que vai apresentar um plano de trabalho de curto prazo para sanar alguns problemas. Então ele divide em primeiro um plano de curto prazo, depois um plano de médio prazo, né? Obviamente para
atingir uma meta no início e logo em seguida, a partir desse resultado, começar um outro plano de um tempo mais demorado para atingir os objetivos, né? Isso sempre atrelado, como eu falei, a metas. E segundo afirmou, tudo acontecerá dentro da mais completa transparência possível. Beleza, isso é uma boa notícia, né? Que tal começar pelos blogs que divulgam as ações da prefeitura, enfim. Mas, rapaz, Esse plano será apresentado até janeiro, tão logo esteja concluída a transição. Bom, e sobre a Câmara, hein? Ele deixou claro que, mesmo tendo eleito apenas um vereador, a sua futura gestão já tem o apoio de 11 vereadores e não irá interferir na eleição do novo presidente da Câmara de Iguatu, né? Ele não vai impor e nem participar também de negociatas. mas, rapaz, Também vamos acompanhar para ver. Seria inédito na história política de Iguatu. O objetivo é retrair os custos sem prejuízo dos serviços básicos. Concordo. Sobre a questão grave da falta de saneamento, Roberto Filho apresentou 3 ações, a meu ver, interessantes. Uma delas se refere à regulamentação de novos loteamentos que não terão mais a suposta cobrança de pedágio, como ele fala, né? Para aprovar sem fiscalização. Isso é uma coisa que a gente já tinha percebido também. mas, rapaz, Mas será exigido que o loteamento tenha uma infraestrutura de saneamento e ruas com pavimentação de qualidade. Era para ser assim desde o começo, né? mas, rapaz, A segunda refere-se à CAF, o empréstimo da CAF, que pode quebrar Iguatu, né? E que dentro, em breve, deverá ter outro reajuste legal pelo INCC, aumentando a dívida. Segundo ele, as ações destinadas a saneamento básico serão analisadas e a prioridade será essa mesmo, saneamento básico e não reforma de praças. Se a operação for interessante financeiramente, segue com o empréstimo, foi o que eu entendi, pois poderá gerar receita. Caso contrário, existe a possibilidade de encerrar alguns projetos ou desistir da CAF. Por último, a questão ambiental da Lagoa da Bastiana e o Lago da Telha, e a recuperação das margens do Jaguaribe. São 3 desafios da última, margens do Jaguaribe bem grandes. Esse é um desafio enorme, né? Mexe com muita coisa e muito dinheiro, né? mas, rapaz, E há também a possibilidade de revitalização do lazer e do turismo com a reforma dos prédios da estação, né? Transformando aquilo numa área de lazer, de uma área de turismo, quem sabe até um museu, né? Daqui da cidade, né? Uma cidade que tem muita história, mas não tem museu que conte isso, né? Que nem que você possa levar as crianças da escola, um visitante, qualquer pessoa, para conhecer um pouco da história da nossa cidade. E do teatro, para fazer funcionar a nossa sofrida cultura. Com relação à geração de empregos, a meta é capacitar mão de obra para atrair novas empresas, reforçar o perfil do agronegócio em Iguatu, que é muito forte, tá? Com atração inclusive de algumas empresas, e fazer com que algumas áreas, umas pequenas indústrias, recebam mais incentivos, maior apoio do Estado ou do município para que possam se desenvolver e assim gerar mais emprego. Enfim, Roberto Filho falou por diversas vezes na sua entrevista ao jornal A Praça, em diálogo e escuta ativa em relação à população, né? Ou seja, vai ouvir, vai conversar com a população, né? E nada, segundo ele, vai ser imposto goela abaixo, mas, rapaz, tá? O orçamento para 2025 deverá ser modificado para se adequar à nova realidade, para que a nova gestão possa desenvolver ações importantes. Para você ter uma ideia, o orçamento do primeiro ano de gestão do novo prefeito é definido no último ano da gestão do prefeito que deixa a gestão. Então, é importante que esse alinhamento aconteça, senão a coisa pode já começar difícil de administrar. E sobre supostas alianças com o Sobreira mas, rapaz, e o grupo de Adinaldo Lavor, ele fala que esses apoios foram espontâneos e naturais, sem pedir nada em troca. Eles não pediram nada em troca dele, né? Eu particularmente não acredito em almoço grátis, tá? Mas eu quero queimar a língua. Então, vamos lá, vamos fazer de conta que isso é verdade, tá bom? mas, rapaz, Sobre os secretários, informou que irá escolher a dedo com prioridade para qualificação técnica. É outra coisa que seria inédita também em Iguatu, tá? Pelo menos com o volume, né, de escolhas que ele pretende fazer. Enfim, agora é acompanhar, fiscalizar e cobrar. Esse é o papel da imprensa. Mostrar o que poucos querem que todos não saibam. Isso mesmo. Essa é a parte mais interessante desse trabalho.
Com relação à imparcialidade que ele lá citou de alguns veículos, que ele alegou, né? Eu prefiro usar a palavra linha editorial, que é a parte que define o pensamento e o posicionamento do veículo de comunicação. E se isso se faz com verdade, sem firulas ou exageros, a informação está sendo passada corretamente e isso é parte da diversidade e da liberdade de expressão numa democracia. Se o veículo está exagerando, justiça nele, direito de resposta, é assim que funciona e toca o barco, não é? Enfim, há que se conviver com isso. Afinal de contas, ainda estamos numa democracia. Esse foi o Balaio de Gatos de hoje, da segunda-feira. Eu sou Luiz Sucupira. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Conte uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!